Um pouquinho mais para frente, não tão pouquinho gente, não, mas cadeira mais para frente. Para frente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Como bom, né? Estar em comunhão com os irmãos. Está cultuando, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor para a glória dele, né? Não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. A Bíblia diz que há 2000 anos atrás os fariseus eles pregavam nas sinagogas. Os fariseus pregavam nas sinagogas e 10, 12 pessoas estavam ali escutando de braços cruzados, e que Jesus ele pregava no deserto e milhares de pessoas iam ver as suas pregações. Por quê? Porque as pessoas iam escutá-lo, porque em suas palavras tinha autoridade, nas suas palavras tinham poder. Ali estava Jesus, representando Deus, e ali estava o amor, a esperança, a prosperidade, a cura, o milagre. Ali estava um monte de coisa boa, onde 5.000 pessoas se reuniam para ver um homem só pregar, um homem só falar de amor, um homem só falar de cura, de prosperidade, de salvação. Então ali tinha o desejo de cada um estar naquele lugar para ver todas essas maravilhas, contemplar e senti-la, essas maravilhas nas suas vidas. E a Bíblia diz que deleita-te no Senhor e Ele poderá realizar os desejos dos teus corações. O desejo do coração de cada um, ele pode ser realizado. Deus quer fazer na vida de cada um, mas também Deus pode realizar o desejo do teu coração. O que é um desejo do coração? Eu vou falar de uma maneira mais que dá para entender, né? Eu vou falar financeiramente. Financeiramente a gente tem uma conta para pagar e a gente fica procurando maneiras de conseguir aquele valor para pagar uma conta da qual a gente nem tem para pagar. Então se torna um desejo. A gente deseja ter o dinheiro para pagar aquela conta, né? Mas a gente não tem ainda a maneira de realizar aquele desejo do nosso coração. Mas quem tem? O Senhor. Por isso que a palavra diz: deleita-te no Senhor e Ele poderá realizar o desejo do teu coração. Mas como é que nós estamos? O que é que precisamos para que o Senhor, nosso Deus, possa realizar esse milagre em nossas vidas? Né? Então, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, ele vai falar um pouco disso aqui que a gente está falando hoje. Eu vou falar por experiência própria minha, que a Bíblia diz que a gente tem que ter experiência com Deus para poder trazer para o altar, para dividir com os irmãos, para que eles possam edificar vidas e aumentar a sua fé. Porque só tem um jeito de alcançar o milagre: é oração e fé. Eu fui fazer uma seleção em que tinha 150 pessoas em 2 vagas. Nessa época eu não era evangélico, eu não era crente, mas eu tinha muita confiança em Deus e sabia que Ele poderia realizar o desejo do meu coração.
Tem processos na igreja que a gente aqui hoje pode pular o processo e chegar ao propósito. Amém? Vocês estão entendendo isso? Queria que vocês entendessem que vocês estão no lugar que vocês podem adiantar o processo da vida de cada um. Qual é o processo? Eu não sei o desejo do coração de cada um aqui. Do que é que você está precisando? Eu não sei, mas Deus sabe que você sabe. Mas como é que eu posso adiantar este processo? Como é que eu posso pular? Tem pessoas que estudam, tem pessoas que se preparam para fazer uma prova, estuda a vida toda, paga curso aqui, paga curso ali. No meu caso era um emprego que foi uma seleção muito grande, que tinha pessoas ali, acredito que mais preparadas do que eu, mas Deus, conhecendo a vontade e o desejo do meu coração, como pode conhecer a vontade e o desejo do coração de cada um aqui, e pode adiantar o processo para que o propósito chegue na vida de cada um, como Ele fez na minha vida. A gente tem um exemplo maravilhoso disso aqui dentro da igreja. A questão do nosso irmão, filho da Fátima, como é o nome dele? Breno. O desejo da sua mãe era tão grande, o desejo do coração dela de salvar o filho, de viajar para outro lugar, onde teria um tratamento melhor e adequado para o seu filho, e de toda a sua vontade, e de todo o seu desejo. E eu acredito que não foi de todo jeito. Isso foi alcançado. A gente tem esse milagre para contemplar aqui no altar. Ele faz parte do grupo de vocês. Mas não é de todo jeito. Por que não é de todo jeito? Porque a gente precisa conhecer e amadurecer não é só ter Bíblia para ficar em casa guardado. Não é só ter Bíblia para trazer para a igreja debaixo do braço e chegar em casa e colocar na estante. É amadurecer porque nosso conhecimento, nosso merecimento vai estar diante de Deus, mas através precisamos amadurecer, irmãos, diante de Deus, mas com palavra, em espírito e em verdade. A pregação de hoje tem tudo a ver com o que o irmão falou, com o que o irmão louvou, o que a irmã louvou, o que a irmã louvou. Com cada um que passou nesse microfone aqui, é o que vai dizer a palavra hoje. Sou eu que estou dizendo? Não, é Deus que está permitindo a palavra, porque se Ele está permitindo, é porque a igreja está precisando. Então a gente precisa amadurecer na palavra para poder adiantar o processo e chegar ao propósito. No meu caso, eu orei dia e noite. Dia e noite. E no meio de 150 pessoas lá, 2 vagas. E Deus disse: vou realizar o desejo do teu coração, porque através desse milagre vai edificar pessoas, vai ajudar pessoas, vai fazer muita coisa. Porque não é de todo jeito que a gente se consegue nada aqui não. Pode vir segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite. Mas se não tiver espírito e verdade, e estiver diante da palavra, não vai não, irmãos. Não vai. Só vai diante da palavra, diante de Deus, estando na palavra. Eu vou fazer 2 perguntas à igreja. Uma vocês vão levantar a mão, e outra vocês vão responder para vocês mesmos. Não precisa levantar a mão. Quem já pecou aqui? Quem já pecou aqui? Agora o que eu vou perguntar, agora não precisa levantar a mão, vocês respondem para você mesmo. Quem está em pecado aqui? Quem está em pecado aqui? Deus sabe. Então existem 2 perguntas e 2 situações. Quem pecou e quem está em pecado? São 2 perguntas diferentes. Pecar, a Bíblia diz que nós vamos pecar, sejam em ações ou em pensamentos, mas pedimos perdão a Deus, confessamos, pedimos perdão a Deus, porque somos seres humanos e falhos, porque santo só Jesus. Nós somos falhos, nós pecamos, ou em ações, ou em
Mas nós temos um advogado para isso. O melhor dos advogados. Mas a questão é, ele vai advogar na minha causa se eu pecar? Tem crente aqui? Todo mundo é crente aqui? Todo mundo é crente aqui? Amém. Né? Uma certa vez um jovem rico perguntou a Jesus: qual seriam os mandamentos? Todos sabem de algum mandamento aqui? Alguém sabe de algum mandamento? E Jesus disse: vou te dar 2 exemplos, que o restante dos mandamentos são subsequentes desses 2 que eu vou te dizer. Primeiro, amai ao Senhor de todo o teu. E segundo, amai o teu próximo como a ti. Amar a Deus é fácil demais, porque Deus está a verdade, a cura, a vida, está tudo que é de bom. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama aquele que te fez mal. Se a igreja está achando que amar o próximo é dar um pedaço de pão àquele que tem fome, vocês acham? Amar o próximo, irmãos, é se pôr no lugar dele e entender qual é a necessidade dele. É amar aquele que te bateu, que te feriu, que proferiu palavras contrárias contra a tua vida. É fácil? É não. Não é fácil. Amar a Deus é muito fácil, porque ali a gente sabe que é santidade, que está tudo que a gente precisa. Mas amar o próximo, amar o seu irmão, aquele que errou contigo, aquele que te jogou palavras ruins, é difícil. Amar o próximo não é só emprestar um dinheiro a quem está precisando e achar que está fazendo bem. Amar o próximo é se pôr no lugar dele, entender qual é a necessidade dele, entender e perguntar a você mesmo: o que é que você faria pelaquela pessoa se estivesse no lugar dela, necessitando, precisando. Não estou falando só bem material, não. Eu estou falando em espiritual, estou falando em amor, porque aquele povo que ia para ver Jesus lá, ele ia atrás do amor, da esperança, da prosperidade, de tudo aquilo, mas eles iam para o deserto, 5.000 pessoas, e nas sinagogas, os fariseus pregavam para a terra 12 pessoas, num conforto de uma sinagoga, mas Deus pregava no deserto. No deserto, você sabe o que é um deserto? Você caminhar vários quilômetros para ver um homem só pregar, mas pregar o amor, do qual ele disse: esses 2 mandamentos, o restante é subsequente disso. Fazer isso, e vocês vão prosperar quando vocês conseguirem amar o seu próximo como a ti mesmo. Se pôr no lugar do outro, entender qual é a necessidade do outro. Vocês estão entendendo? Vocês estão recebendo? Então, irmãos, que a gente venha nos doar, que a gente venha fazer mais por aqueles que estão precisando, se colocar no lugar do outro, entender qual é a necessidade, se a gente pode ajudar, o que é que a gente precisava que fosse feito se a gente tivesse naquela posição de inferioridade. Não é achar que com a gente está tudo bom, a gente dá um pedaço de pão a quem tem fome, dá um dinheiro a quem precisa, e aí eu estou fazendo a minha parte, que eu estou amando ao próximo. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Como é que eu estou fazendo isso hoje? Então a gente precisa amadurecer na palavra, para que Deus consiga realizar o desejo do meu e do seu coração. Mas como é que a gente faz isso se a gente não sabe? A gente não sabia quando entrou, mas quando a gente sair daqui, a gente vai saber como pode ser. Glória a Deus, aleluia. Quando entrou, eu não sei se vocês sabem, mas quando sair, vocês vão sair sabendo. O que é que pode ser feito para adiantar o processo, para que o propósito chegue na minha e na sua vida? Aleluia. Vocês vão entender bem de tudo isso que eu estou falando através da palavra.
que precisamos amadurecer cada dia mais, procurar resposta aonde se tem, mas respostas certas, respostas boas daqueles que estão em Cristo. Se todo mundo aqui é crente, já levantou a mão que é crente, que é cristão, que tem o Senhor Deus como único e suficiente Salvador, a gente vai entender o que é que o apóstolo Paulo ele quer dizer nessa primeira carta. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, foi um dos últimos discípulos a morrer e era considerado o discípulo do amor, né? Ele era considerado assim. Então, a gente vai começar aqui na palavra e resumindo, quando eu comecei, né, nessa seleção de 150 pessoas, eram 2 vagas e pela bondade e misericórdia de Deus, eu acabei ficando. Eu não vou acreditar em sorte, como eu digo direto, eu não acredito em sorte, eu acredito em plano divino na minha e na sua vida. Se Ele concedeu, porque já estava determinado. Se Ele fez aquilo há 13, 15 anos atrás, era para que eu pudesse dar esse testemunho para vocês. E aí eu fiquei, e estou lá até hoje, glória a Deus. Pretendo ficar lá até ficar velhinho, eu já estou até me aposentar. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, na primeira carta, vai estar aqui em Apóstolo Paulo, no versículo 2. Apóstolo Paulo 2. Primeira Paulo 2. Então os irmãos todos acharam, é só dar a começa. Vocês vão entender por que é que a gente... Perdão, João. João, perdão. João 2. 1 João 2. Perdão, final. 1 João 2. João 2. A gente tem tempo. Amém. Glória. 1 João 2. Todos acharam? Amém. E vai começar dizendo assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vocês estão entendendo? Ele não está dizendo que este advogado ele está à disposição de quem está em pecado. Porque como foi dito aqui hoje, todos somos evangélicos, todos somos cristãos. Então conhecemos a gente não pode conhecer muito, mas conhecemos um pouco. Alguém aqui vai conhecer algum dos mandamentos? Vai. Então ele está dizendo aqui que Jesus ele não vai estar disposto a estar intervindo na causa de quem está em pecado. Está dizendo que vai intervir na causa de quem pecar. Eu vou repetir, meus filhinhos, ele começa, olha, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Segundo diz, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do
do mundo. Ele não está dizendo aqui que é só o advogado de quem é crente, não. Ele está dizendo aqui que é pelo mundo. Porque muitas vezes quem está na igreja enxerga o mundo lá fora diferentemente, quer apontar que fulano errou, que fulano está assim, que fulano está assim. Mas a palavra está me dizendo que é do mundo, não é só para a igreja. O mundo que ele fala é aqueles que estão lá fora, mas que em nome de Jesus vão estar aqui dentro algum dia. Porque aqui está a salvação. Aqui está tudo aquilo que a gente precisa, que é Jesus em nossas vidas. Se a gente tem Deus, tem tudo. Tudo. E o segundo diz, né? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, também pelos de todo mundo. A propiciação, para quem não sabe, é aquele que intervém. Então Ele está ali para intervir, né? E o 3 diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. O 4: os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a... Olha que forte. Se a gente como cristão, a gente como evangélico, a gente como conhecedor dos seus mandamentos, a gente não pratica, a gente é o quê? A gente é o quê? Mentiroso. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra que está falando isso. É a palavra. Se eu vivo na igreja, eu sei o que é certo e o que é errado, eu sei dos mandamentos, e eu não pratico, eu sou o quê? Mentiroso. Mas não sou eu que estou falando, não, é a palavra. Imagina você estar na igreja de segunda a segunda, e quando chegar no dia do juízo final, vai apontar para você dizer assim: és um mentiroso. Porque a sociedade a gente pode enganar, mas a Deus não. Então existe uma grande diferença entre pecar e estar em pecado. Se a gente conhece a palavra, se a gente conhece os mandamentos, a gente não pratica o amor, não pratica o amor para com o próximo, a gente está fora dos mandamentos, a gente é um mentiroso. De que me serve estar na igreja a semana inteira? Aleluia. Se eu não pratico aquilo que aqui está para com o meu próximo. Eu preciso praticar os mandamentos, eu preciso ser o representante de Deus na terra, porque nós somos igreja, nós conhecemos a palavra, ou muito ou pouco. Como eu falei para vocês, a gente entrou aqui sem saber, mas a gente vai sair sabendo. A gente vai fazer se a gente quiser. Mas que foi dito, foi. Aleluia, glória a Deus. Que foi dito, foi. Não, ninguém pode dizer que foi avisado, que foi dito. Isso não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estás nele. Como é que a gente conhece um crente? Como é que o crente se destaca no meio de todos? Como é que o Senhor falou semana passada aqui no domingo? Quando o rapaz olhou para o Senhor e disse o quê? O Senhor tem um brilho, o Senhor é crente. Crente, ele se destaca em qualquer lugar que ele estiver. Crente verdadeiramente em espírito e em verdade, ele tem um brilho. Quando você começa a ter esse brilho, quando você começa a ser crente de verdade, aquilo que Deus confiou a você vai até a eternidade. Se Deus confiou o Senhor ser profeta, o Senhor vai levar até a eternidade, até o fim da sua vida. Porque Ele confiou, o Senhor não pode perder aquilo que Ele confiou na sua vida. Se Ele confiou o louvor a ti, vai até o final da vida. Ele não quer que se enterre no caminho, porque Ele confiou a ti. Aquilo que Deus confia é para a eternidade. Aquilo que Deus confiou para a tua vida
louvor, vai até a eternidade, porque Ele confiou, não pode ser enterrado. Que aquilo que Deus confia nas nossas mãos, nas nossas vidas, não pode ser enterrado. Ele tem que ir até a eternidade. A eternidade é porque Deus nos escolheu para representá-lo na terra. E a eternidade virá. Aquilo que Deus confiou a ti como músico é para a eternidade, porque aquilo que Ele confiou nas tuas mãos é para ser tocado, é para ser ultrapassado as barreiras. É para ir para a eternidade, porque tudo aquilo que Deus confiou na minha e na tua vida é para a eternidade, aquilo que Deus te deu como dom. É para a eternidade, é para ser louvado com alegria, cantado com alegria, pregado com alegria. Aquilo que Deus te deu como dom é para a eternidade, porque aquilo que Deus nos confia não é para ser enterrado, é para ser prosperado, é para ir à eternidade. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor. É Deus que trouxe isso para a igreja hoje. Se Ele trouxe é porque a igreja precisa. Aquilo que Deus confiou na tua vida, a tua família, é para a eternidade. Os teus filhos e os filhos dos teus filhos é para a eternidade, porque Ele confiou a ti. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos, aquilo que Ele confiou é para a eternidade. Se a gente morrer amanhã, a gente vai levar esses dons. E quando chegar lá em cima, Deus vai dizer: fizeste um bom trabalho. Ele não vai chamar a gente de mentiroso, porque a gente conhece a palavra. A gente só vai ser mentiroso se a gente não praticar aquilo que foi dito aqui hoje, aquilo que Deus quer que a gente faça, que são os seus mandamentos. Vocês estão entendendo isso? Então, que nesta noite a gente venha abrir nossos olhos, que aquilo que Deus nos confiou é para a eternidade. Agora, escuta só. Aquele que diz que estar nele também deve andar como ele, como Deus andou. Como Jesus andou? Jesus disse: eu sou a luz, a salvação. Então, se Jesus está em mim, eu preciso ser a luz para as outras pessoas, eu preciso ser a salvação para as outras pessoas, eu preciso ser amor na vida de outras pessoas. Se eu estou dizendo que Ele está em mim, eu tenho que ter o brilho do Senhor Jesus na minha face, eu tenho que ter a bondade, eu tenho que ter o carinho, o cuidado. Se Jesus confiou o ministério à nossa pastora, que hoje não está aqui, precisou estar ausente, mas Deus sabe o porquê, é para a eternidade. Glória. Tudo aquilo que Deus coloca na vida dos seus é para a eternidade. É para a gente cuidar de uma conta com bastante zelo, porque Ele me confiou, e confiança é uma coisa muito importante. Principalmente quando vem de Deus, quando vem dos céus, para que as comportas do céu se abram com bênção na vida de cada um, para que o processo ele seja adiantado e que o propósito chegue. Hoje a gente sabe o porquê muitas vezes demora a chegar, porque o milagre demora a chegar. Eu estou na igreja dia, tarde e noite, mas esse processo não acaba, esse propósito não chega. Por quê? Eu não sei, mas Deus sabe. Existe uma grande diferença em pecar e estar em pecado. É diferente. Se a gente sabe tudo aquilo que desagrada a Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que Deus vai fazer na minha vida se Ele está desagradando do que eu estou fazendo? Como é que Ele vai adiantar o propósito? Não vai. Mas a palavra diz: deleitar-te no Senhor, e a vontade do teu coração Ele pode realizar. O desejo do teu coração Ele pode realizar, mas Ele vai realizar se estivermos em espírito e em verdade, em representando Deus aqui na terra como igreja. Nós somos representantes de Deus na terra como igreja. Vocês estão entendendo? Não sou eu
o costume de ler a palavra, a gente vai escutar isso aqui de uma maneira bem impactante. Mas se a gente já lesse isto aqui, a gente só ia assimilar o que está se dizendo. Mas como a gente não tem o conhecimento, eu não estou falando de vocês, eu falo a gente como igreja no geral, quando você tem um conhecimento desta palavra, recebe-se como um impacto grande. Mas é impactante. Então, igreja, que a gente venha hoje sair por essas portas sabendo como é que pode o processo ser adiantado na minha vida e o propósito chegar no instalar de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se a gente não sabia quando entrou, a gente quando vai sair agora, vai sair sabendo. E se a gente não guardar os mandamentos e não fizer aquilo que Deus determinou e que nós hoje estamos sabendo, nós vamos ser o quê? Mentirosos. A gente pode mentir para a sociedade, mas para Deus não. Para Deus de forma nenhuma a gente vai conseguir mentir. Então existe uma grande diferença em estar em pecado e em pecar. Em pecar a gente tem um advogado aqui que nunca perdeu uma causa. Nunca perdeu uma causa. Nunca perdeu uma causa. Mas não vai estar advogando para quem está em pecado, conhece a palavra, sabe dos mandamentos, vai continuar pecando. Amém? E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Esta é a palavra que o Senhor Deus nos trouxe hoje aqui. Se Ele trouxe é porque estávamos precisando. Amém? Que eu agradeço a minha grande e rica oportunidade. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, entra na vida e na casa de cada um dos teus servos e serva que está aqui. Livra, Senhor, de todo mal, nos leva em paz, para que não tropeçamos em pedras. Coloca-nos, Senhor, debaixo das tuas asas, que estaremos muito seguros, eu creio, Senhor, que nesta noite a tua igreja recebeu e entendeu as mensagens que veio do céu, que os princípios divinos é necessário na vida de cada um aqui, para que possamos prosperar na tua palavra, na tua presença, e que podemos multiplicar isto para aqueles que precisam. Que nós viemos praticar o amor, a comunhão com os irmãos, que isso é maravilhoso. É nesta noite, Senhor, derrama bênçãos, abre as comportas do céu e realiza, Senhor, o desejo do coração de cada um que está aqui, conforme a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço, e desde já te agradecendo. E todos dizem